seja bem-vindo ao segundo dia da nossa semana de oração. Hoje, o evangelista Edivaldo Bandi vai nos mostrar 4 fatores importantes sobre a oração. Você quer se conectar melhor com Deus? Você sente que as suas orações não são atendidas? Não se preocupe. O evangelista Edivaldo Bandi vai responder essas e mais questões. Por isso, fique do outro lado. Olá, caro amigo. Graça e paz de nosso Deus esteja contigo. Mais uma vez temos a oportunidade de estarmos juntos para o estudo maravilhoso da Santa Palavra de Deus. O tema para nosso estudo hoje é Mestre, ensina-nos a orar. Abordaremos então o assunto da oração. Mas antes eu quero convidá-lo, se já segurou a sua Bíblia, assim como eu também já fiz, quero convidá-lo a orar comigo. Vamos orar. Pai eterno, todo-poderoso, nós te agradecemos pelo teu amor e porque o Senhor nos provou que ainda vive, porque neste momento estamos falando contigo. Agora, Deus, ajuda-nos a compreender o tema importante sobre a oração. Fique conosco no nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 1. Vamos ler apenas um verso neste capítulo e vamos extrair deste verso muitas lições espirituais. Leamos o que diz o texto bíblico. E aconteceu que, estando ele em oração num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O texto que vos acabo de ler mostra-nos uma situação que não era novidade para os discípulos. Que situação é essa? Jesus estava orando. Jesus era alguém que orava constantemente. E os seus discípulos assim o sabiam. Alguém um dia escreveu: ninguém nunca viveu como Jesus viveu, porque ninguém nunca orou como Jesus orou. Ellen White explica sobre a comunhão que Jesus tinha com seu Pai através da oração. Ela explica que Jesus dobrava seu joelho para orar no princípio da noite, ao findar o dia. E quando o sol estivesse a raiar, Jesus ainda estava em oração. Jesus separava horas e horas para falar com seu Pai. Todo o poder que Jesus tinha para realizar milagres vinha através desta comunhão que ele usufruía com seu Pai. Uma bela experiência de comunhão com Deus. Agora vamos considerar o texto que acabo de ler. Vejam só. O texto começa dizendo que Jesus foi achado a orar em certo lugar. Eu pergunto, você pode orar em casa e Deus te ouve? Claro que Deus te ouve. É errado orar ao caminho da escola ou ao caminho do trabalho? Não. Você pode orar em qualquer lugar, porque Deus é onipresente. Você pode orar na escola, no trabalho, em casa. Se fores ao hospital e encontrar um amigo doente, você pode orar. Ao andar, se estiver num táxi, num autocarro, você pode orar também. Será que Deus não te ouve? Claro que Ele te ouve. Jesus disse que tudo que pedires em seu nome, Ele nos dará. Não importa o lugar onde estiver, Cristo vai te ouvir. Quer dizer que eu posso orar em qualquer lugar? Sim, eu já disse, você pode orar em qualquer lugar. Mas eu quero que você entenda muito bem o que eu vou lhe dizer. Você pode orar em qualquer lugar, mas você precisa ter um lugar de oração. Quer dizer, um lugar onde você encontra-se com Deus. Jesus foi encontrado em um certo lugar, não era um qualquer lugar. Era um lugar que ele separou somente para estar em comunhão com Deus. E eu pergunto, você tem um canto de oração em sua casa? Você tem um lugar onde colocas diante de Deus todos os teus problemas? Ali você chora, ali você apresenta tuas dores, teus pesadelos. Ali você conta a Deus teus planos, os teus sonhos. Você tem um monte de oliveiras em sua casa?
um jardim de oração, um momento que você separa para falar com Deus. Existem aquelas orações que nós fazemos na hora. Por exemplo, você está numa prova e diz: Senhor, ajuda-me que eu possa lembrar a matéria e conseguir resolver a prova. A essas orações eu chamo de oração flecha. E Deus atende essas orações. Mas o lugar de oração é um momento que você gasta horas e horas em comunhão com o nosso Pai. É esse o segredo da oração que Jesus está nos ensinar aqui. Você pode orar, sim, em todos os lugares, mas há um lugar que você deve chamar o canto de orações. Há um lugar que você deve chamar o quarto de guerra. Há um lugar que você deve chamar o Monte das Oliveiras. Aquele lugar deve se inflamar com a presença de Deus. E Cristo deve ser convidado a estar ali sempre. Vamos continuar a analisar esse texto. Diz-nos o texto bíblico que, quando Jesus acabou de orar, um dos discípulos chegou a ele e fez um pedido. Qual foi o pedido que o discípulo fez a Jesus? Eu leio na minha Bíblia o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. Eu gostaria que você entendesse o que realmente está acontecendo aqui. Veja, os discípulos estavam a iniciar a missão de pregar o Evangelho. E ao iniciarem a missão de pregar o Evangelho, normalmente, eles tinham que enfrentar muitas dificuldades. Questões de logística, transporte, são questões muito ligadas a uma campanha de evangelismo. Como evangelista, eu tenho visto quais são as dificuldades que a gente tem passado para preparar uma campanha de evangelização. É preciso material de evangelismo, é preciso vários recursos. E os discípulos estavam a iniciar esta obra missionária. Talvez eles deveriam dizer: Senhor, dá-nos recursos financeiros para a gente conseguir logística e material de evangelismo necessário para fazermos um bom trabalho missionário. Ou ainda eles poderiam dizer: Senhor, dá-nos eloquência como os grandes oradores, para que eu possa falar de uma maneira que as pessoas, ao ouvirem-me a falar do teu nome, sintam-se atraídas e se entregam a ti. Ou ainda eles poderiam dizer: Senhor, dá-nos poder para realizar milagres, e assim as pessoas vão acreditar na mensagem que nós estamos pregando. Eu quero falar agora para ti, bem para ti. Imagine se Jesus estivesse ali com você. Qual seria seu pedido? Talvez seria para que ele resolvesse o problema que você está passando agora. Eu não sei qual é. Mas talvez sua oração seria, o seu pedido seria: Senhor, ajude-me a resolver o problema que eu estou a ter agora. Mas o discípulo aqui não fez isso. Ele estava diante de Jesus. E sabe qual é o pedido que ele fez? Mestre, ensina-nos a orar. Por que ele fez esse pedido e não um outro pedido? Porque ele descobriu que a fonte do poder de Cristo Jesus estava na oração. Jesus estava intimamente ligado com seu Pai através da oração. E isso os discípulos perceberam. E quando assim perceberam, eles não queriam mais outra coisa, a não ser